Oi, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Depois de longos meses eu decidi aparecer de volta, mas eu confesso que eu vou gravar num ritmo mais lento, porque criar conteúdo é muito difícil. Na verdade, criar conteúdo e conciliar com outras coisas na vida é muito difícil e é muito cansativo, então eu dei essa pausa, mas eu gosto de gravar vídeos, de falar sobre livros. Eu acho que esse formato do YouTube mais longo abre várias possibilidades de realmente expor tudo que eu penso sobre a literatura. E é por esse motivo, inclusive, que eu tô aqui hoje, porque, já introduzindo, né, o tema do vídeo, eu comecei a ler Tudo é Rio. Eu tô na página 100 e eu senti que eu precisava expor a minha opinião de uma forma mais longa, mais contínua, e o Instagram não estava me permitindo, porque essa leitura está me proporcionando vários incômodos. Primeiramente, vamos entender a história do livro. Tudo é Rio vai contar a história de 3 personagens. A Lucy, que ela é uma prostituta. É que eu ia falar outro termo, só que eu fiquei pensando, será que o YouTube vai me barrar? Mas enfim, vou usar esse termo. Ela trabalha como prostituta, ela gosta do que ela faz e tudo mais. Aí a gente vai acompanhar a história da Dalva e do... Peraí que é o nome difícil dele. Esqueci. Venâncio. Nome difícil, né? Venâncio, nunca tinha ouvido falar. Eles são um casal e o Venâncio, ele frequenta a casa noturna onde a Lucy trabalha, e é por isso que as histórias se entrelaçam. O Venâncio, ele não dá bola pra Lucy, mas ela quer conquistar ele e faz de tudo pra conseguir a atenção dele, de fato, no sentido de desejo. E é isso o que eu posso contar sobre a história, eu acho. Agora, na página 100, que a autora está introduzindo mais sobre a história de vida de fato dos personagens. O que acontece em relação a esse livro aqui? Eu comecei a ler com muito receio, porque tem muita opinião positiva, mas também tem muita opinião negativa, tanto sobre o livro em si, mas principalmente sobre o final. Então é uma divisão de opinião e isso me deixou muito insegura para ler, mas isso também me motivou, sabe? De entender, meu Deus, eu preciso compreender o porquê que as pessoas amam e odeiam. E eu realmente entendi. É um livro que é facilmente amado, mas é facilmente odiado também. Claro, tem o meio termo, mas pensando nesses dois polos, eu entendi completamente a opinião dos dois lados. Avisando que esse vídeo, sim, eu irei falar sobre spoilers, tá? Então fica o aviso que se você não quer tomar spoiler de Tudo é Rio, esse vídeo não é pra você. Agora sobre as minhas considerações, né? Eu achei a escrita da autora muito fluida. Ela é rápida, os capítulos são curtos, o que facilitam, e eu imergi na história logo de primeira. Eu senti que a narrativa dela é crua, é curta, é rápida, ela fala sem rodeios, alguns trechos bem reflexivos e bem bonitos, mas ao mesmo tempo também tem um linguajar que de primeira choca e impacta. E eu acho que esse é o intuito da autora. Isso não me traz um choque enorme, mas eu acho que o que me traz choque é como as cenas são desenvolvidas, porque vai falar sobre sexo explícito, sobre desejos, a personagem mesmo é uma prostituta, então tem muito disso no livro, então as palavras não me chocam, mas como as palavras foram encaixadas no enredo me trouxeram certos desconfortos. Eu acho que ficou claro. Pareci meio mecânica falando, mas é porque eu queria que fizesse sentido isso de alguma forma. Eu acho que ela trouxe uma perspectiva muito diferente, porque a Lúcia, ela fala que gosta dessa profissão, ela gosta desse desejo, dessa liberdade, e eu acho que nesse sentido a autora abordou muito bem. E ela fala isso no primeiro capítulo, ela fala: quer vida mais fácil do que a minha, uma puta que gosta de dar. Então ela explicita, ela gosta do que ela faz. E não há problema algum. Eu achei interessante como a autora desenrolou isso, trazendo uma outra perspectiva das pessoas que trabalham com prostituição. Eu acho interessante também que a autora desenvolveu a vida da Lucy e ela abordou desde o início de quando ela começou a entrar nesse mundo, e ela sempre gostou de ser desejada e de provocar, principalmente homens casados e tudo mais. Então eu achei interessante esse aspecto, mas tem um aspecto da vida da Lucy que me trouxe muito incômodo, porque não ficou claro pra mim qual a idade que a Lucy começou a sua vida sexual. O que acontece? No capítulo 7, inicia a história da Lucy.
E aí a Lucy acabou morando com a tia. Ela e a tia não têm uma relação boa, e a Lucy, para se vingar da tia, ela começa a dar em cima do tio dela. Tio não sanguíneo, né? E começa a provocar, faz um monte de coisa e ele fica com desejo e tudo mais. E narra isso durante o livro. Tudo bem. Tudo bem. O que me incomodou é porque no capítulo 7 ela narra toda a relação dela com a tia Duca, que é horrível, ela é zombada e blá 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 blá. E aí, no último parágrafo, literalmente na última frase, ela fala o seguinte: e quando a adolescência chegou, trazendo corpo, mucos e angústias, veio com ela o insustentável. Ok. No capítulo 8, capítulo seguinte, ela começa falando que a Lucy tem certeza de como ferir a tia Duca. E aí ela narra o plano dela, que é dar em cima do tio. Só que o que acontece? A minha interpretação, com base no último parágrafo, eu entendi que a Lucy é menor de idade enquanto faz isso. E de fato é o que eu senti, porque aqui fala o quanto ela era nova, ele cita sobre ela ser virgem, e eu sei que não são só menores de idade que são virgens, tem muita pessoa maior de idade que é virgem e tá tudo certo. Mas foi a junção de descrições sobre ela que me levou a entender que ela era menor de idade. E aí entra uma questão muito delicada, gente. Eu estudo sobre violência. O meu tema do mestrado é dentro de violência contra menores de idade, focada em crianças e adolescentes, então. Eu tô imersa nesse assunto. O meu olhar já foi direto nisso e nos perigos disso, gente, porque ela é uma menor de idade. Ela é uma adolescente. A sua cabecinha ainda está sendo formada. E ela se envolve não somente com o tio, mas após isso ela inicia sua vida sexual ficando com um dentista, ficando com sei lá quem, sei lá da onde. Tudo pessoas bem mais velhas que ela e casado. E eu sei que ela leva essa situação de uma forma que ela gosta, que ela decidiu, uma liberdade sexual mesmo nesse sentido. Mas me preocupa muito como isso foi desenvolvido dentro da trama, sendo que pode trazer vários estereótipos mesmo em relação a jovens e adolescentes. Então, gente, não é só porque um adolescente fala com convicção que sabe o que faz, não sei o que ela realmente sabe o que faz. Ela continua sendo uma menor de idade, o cérebro dela continua sendo formado e elas continuam sendo mais suscetíveis à violência. Então eu me preocupo muito e eu acho que a linha é muito tênue e muito perigosa sobre o que foi violência e o que não foi violência. E o meu coração, a partir dessas minhas análises, estão mais tendenciosas a entender isso como violências veladas, que a sociedade legitima muitas vezes. Ai, ela já é mocinha, ela entende o que faz e tudo mais. Não é à toa que a gente vê muito menor de idade casando com pessoas maiores de idade. Gente, isso é preocupante, tá? Desculpa, mas eu não consigo passar pano pra isso. Não é nem questão de passar pano, é uma questão de... não sei, eu não consigo não ter essa visão crítica sobre. Inclusive, durante a narrativa, eu me questionei: nossa, será que eu preciso deixar a Ana crítica e a Ana estudante de mestrado em psicologia forense de lado para ler esse livro aqui? Não, gente, eu acho que eu não preciso. Eu acho que eu preciso dela para entender certas coisas, sabe? E não deixar passar batido isso. E eu não sei se é coisa da minha cabeça, se é uma interpretação errada que eu fiz. Pode ser que não. E aí, quem leu e tá vendo esse vídeo, comente comigo a sua percepção sobre, mas ainda assim eu acho que é importante alertar, sabe? Sobre essas visões, estereótipos, discursos que são compartilhados e que podem legitimar algumas violências. E eu não falo somente para esse livro, mas eu falo para a vida mesmo, para as coisas que a gente assiste, para vídeos na internet que crianças e adolescentes são submetidos. Então, fica a reflexão. Por hora, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu vou ler mais algumas páginas hoje e eu acho que o ritmo de leitura está sendo bem rápido. Eu acho que hoje ou amanhã eu termino. E aí eu venho contar mais para vocês sobre o que eu achei do livro.
Oi, gente, apareci aqui com a mesma roupa, mas já é dia seguinte, hoje é sexta-feira, e eu vim atualizar sobre Tudo é Rio. Eu cheguei na página 144 e eu percebi que eu tava com preguiça dos personagens, preguiça das atitudes deles, na verdade, principalmente da Lucy. Isso só atrapalhou minha leitura, sabe? Eu esqueci de falar uma parte muito importante da história. E o livro vai abordar sobre violência contra a mulher, violência entre parceiros íntimos. O Venâncio, ele agride a Dalva, mata o filho deles. Essa é uma parte muito chocante, assim, na história. E muito triste também ver a Dalva, como ela ficou. E por que eu disse preguiça? Eu não sinto preguiça do Venâncio, eu sinto raiva, porque, infelizmente, ele é o retrato de muitos homens por aí, e eu achei que essa parte da violência, a autora deixa claro o quanto o Venâncio tem consciência do que ele fez. Ele fala que ele é uma pessoa horrível e tudo mais, então eu achei isso muito interessante. Do Venâncio eu sinto raiva e eu sinto preguiça da Lucy. Por quê? Porque nesse meio tempo, lembra que eu disse que a Lucy queria conquistar o Venâncio? Então, a Lucy vê a Dalva como um empecilho para o objetivo dela. A Lucy culpa a Dalva pelo Venâncio agir de certas maneiras e ela parte para agressão em relação a Dalva. E, gente, eu fiquei com tanta preguiça disso. Gente, eu fiquei com muita preguiça. E é preguiça porque eu achei ela uma personagem tão caricata. Eu senti que a Dalva e o Venâncio, eles são personagens mais semelhantes à realidade. E a Lucy não. Ela não é nada semelhante e parece tudo muito forçado. Ela é a fodona, ela é incrível, ela é a mais. E essa agressão contra a Dalva e a forma como isso foi descrito, acho que esse é o ponto. A forma em que tudo foi descrito me deixou com muita preguiça, muito caricato. Não gostei de nada, assim, dessa parte. E eu não tô gostando da personagem, não. Eu sei que é por conta de como essa personagem está sendo desenvolvida dentro da história, porque ela tem uma baita vida interessante, ela é uma personagem diferente, mas eu não tô gostando da construção dela. Eu tô achando, sei lá, meio forçada, sabe? Eu sei que na literatura os personagens não necessariamente precisam ser reais e precisam ter semelhanças com a vida real, mas eu acho que precisa ter um pouco de coerência entre os eventos que estão acontecendo. Eu acho que esse é o ponto principal pra mim. Se ela fosse uma personagem caricata, mas que tivesse coerência ali dentro dessa narrativa, ok, agora pra mim isso tá totalmente jogado. O enredo principal pra mim, que é a relação entre o Venâncio e a Dalva, é super interessante. Mas aí entra ela e eu fico, tá, e daí? Sabe? E daí? Infelizmente eu tô com a sensação de querer terminar esse livro logo e é por preguiça, não tô aguentando mais. E o motivo é essas pequenas coisinhas. Infelizmente mesmo, porque eu acho que a história da Dalva e do Venâncio é muito impactante, interessante, fala sobre a realidade, mas tem outros aspectos da trama que estão pesando mais pra mim nessa balança e estão fazendo eu não gostar tanto. Eu vou ler mais um pouquinho enquanto o bolo tá sendo preparado. E eu de verdade espero terminar hoje. Eu vou focar na força do ódio, mas tudo bem. Então, terminei. Tudo é Rio. E eu não curti o livro. Eu entendi agora por que as pessoas falam que não gostaram do final. Não sei nem por onde começar. Eu vou começar falando da Dalva, porque eu falei que eu sinto raiva do Venâncio, preguiça da Lucy, e eu não falei dela, da Dalva, uma personagem tão importante pra trama. Eu gostei e me apeguei a Dalva. Eu achei ela uma personagem muito importante, mas, apesar da importância dela, eu não senti que ela teve tanta voz dentro da narrativa, porque a minha sensação foi que eu conheci a Dalva pelo olhar das outras pessoas e não necessariamente pela voz dela mesma. Esse arco de construção foi algo que eu
percebi, mas mesmo assim eu consegui me apegar a ela. Eu acho que foi ela que sustentou para mim esse livro, como se eu devesse algo para ela e por isso que eu finalizei o livro, porque se dependesse dos dois outros, eu ia ter parado. Só que, como eu tive essa impressão dela não ter voz, também me pareceu que ela foi limitada e resumida somente à violência que ela sofreu e à perda do filho que ela teve. Cadê o desenvolvimento dela enquanto mulher? Eu sinto que eu gostaria de ter visto isso, porque ela não se limita só por aquilo que ela passou. E eu sei que o livro fala sobre violência e tudo mais, mas e a continuidade? E o rio, sabe? Que tem o seu fluxo. O final, ela teve algo muito importante resgatado, e eu achei interessante o final da Dalva, no sentido de ela perdeu um filho, ganhou outro, e depois ela descobriu que o filho que morreu, na verdade, estava vivo, e ela resgatou isso mudou toda a vida dela. Eu acho que ela merecia esse final feliz de encontrar essa felicidade nos filhos, mas acabou por aí. E o desenvolvimento dela enquanto pessoa mesmo. E eu sei que o livro não tem a obrigação de me entregar tudo isso, que talvez não fosse o foco da história, mas é só algo que eu percebi. É algo que senti falta um pouquinho de entender quem é a Dalva, além dessa relação. Sobre a Dalva, é isso que eu tenho pra falar, mas sobre a Lucy, eu disse que eu tive preguiça dela, e eu de fato tive a maior parte do tempo, mas bem no finalzinho, por conta da Dalva, eu senti um pouco de piedade pela Lucy. Mas logo que eu senti essa piedade, a história acabou e não focou tanto na Lucy, então eu continuo não entendendo tanto a função da Lucy aqui. Não sei, meio... sei lá. Eu entendo porque o pessoal não curtiu o final. Eu achei meio... tanto faz, na verdade. O final não foi o que me incomodou. Foi mais a construção do livro em si. Mas eu entendo porque o pessoal fala, eu adorei o livro e eu odiei o final. Porque ele é estranho. Dá a impressão de que perdoamos e vivemos felizes para sempre. O perdão é um tema bastante citado no livro e ele é construído ao longo do livro. Então tem até um trecho que eu marquei que eu achei interessante, que é: o perdão não muda o passado é eterno. Então a gente vai entendendo sobre o perdão e como o Venâncio se perdoou. Inclusive essa é a última parte do livro mesmo, ele falando: eu me perdoo, preciso ser perdoado por mim mesmo. Na minha visão, eu acho que o perdão é uma coisa extremamente particular. Depende somente de mim mesma. Eu decido perdoar independente do outro. O outro fez alguma coisa, de fato, mas eu perdoo por mim mesma, para eu viver e não ficar presa dentro do rancor e do ódio daquele fato. Isso não apaga o que aconteceu e não tem que apagar, assim como o trecho diz, né? O passado, ele é eterno, mas é mais sobre mim, sobre eu viver bem e não sobre esquecer. Isso o que eu entendi também que o Venâncio passou. Ele reconheceu o que ele fez, mas ele buscou esse perdão por ele mesmo, para ele dar continuidade à sua vida, reconhecendo o sofrimento dele, o sofrimento que ele causou. O problema com o final não foi nem pelo fato do Venâncio ter esse arco de perdão dele com ele mesmo, mas sim a Dalva continuar sem personalidade, continuar vi meus filhos e vivi felizes para sempre, como se nada tivesse acontecido. Vi o Venâncio dormindo com meu filho e tudo mudou e o medo saiu e não sei explicar, mas não é que a pessoa não possa ver isso, mas não é do dia pra noite, não é tipo assim, e família margarina, e olha só como eu estou sorridente e feliz. É uma construção. Acho que seria muito mais interessante se a Dalva pegasse as coisas dela e perdoasse ele e fosse embora, sabe? E ele perdoasse ele mesmo e os dois vivessem bem, mas cada um seguindo o seu rumo. Não sei se ficou claro. O fato da Dalva não demonstrar a sua voz, a sua personalidade, pra mim teve total diferença. Não consigo definir quem é a Dalva,
sabe? Eu consigo definir quem é a Lucy, quem é o Venâncio, mas a Dalva não. Ela é uma mulher com pais maravilhosos, com irmãos, que passou por uma violência, teve filho, sofreu e depois viu o filho e ficou feliz. Mas e a personalidade dela? Ai, não sei, eu acho que é isso as minhas considerações finais. Eu não gostei. A questão da sexualidade da Lucy continua me incomodando. Isso foi algo que eu não engoli e foi decisivo para eu dar uma nota baixa para esse livro aqui. Eu sei que o livro ele não precisa ser moralizante. Eu sei que o livro demonstra realidades, mas não é só porque é uma realidade que elas precisam ser normalizadas. É uma realidade que precisa ser criticada. Fica esse ponto aí. Eu acho que a linha é muito tênue. A arte, ela é muito abrangente, mas para mim tem um limite, sabe? A partir do momento que passa pano que algumas questões de saúde e de direito de crianças e adolescentes podem ser afetadas, isso é algo que me preocupa e eu acho que a arte precisa tomar cuidado sobre isso. E não somente de direitos de crianças e adolescentes, mas entendam como outras questões também de direitos universais. Então, essa foi a grande questão para mim. Mas é isso, pelo menos eu tô aliviada de ter lido esse livro, de ter tirado esse peso de mim, de meu Deus, preciso ler para tirar minhas próprias conclusões. E faz parte, eu não gostei de um livro que todo mundo gosta e tá tudo bem. Mas agora, claro, me conte aqui o que você acha desse livro, se você já leu, me conte se você concorda comigo, se você não concorda, quais são as suas percepções. Isso é muito importante pra gente debater, porque eu falo aqui com a câmera, né? Minha cabeça, eu comigo mesma, mas é muito importante ler outras considerações também, porque a opinião, ela é muito flexível também, né? Então, é importante. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.